nosso Deus, Ele é a nossa salvação. E nós daremos Ele a nossa vida, viver para Ele, andar por Ele, ficar junto dEle. Amém? Aleluia, Jesus. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Queremos viver para Ti, Jesus. Viver para Ti, Senhor. Se o Senhor nos pede santidade, nós queremos Te dar mais santidade, Deus. Se o Senhor nos chama para ser amigos, nós queremos ser Teu amigo, Jesus. Você pode declarar isso a Jesus? Amo o Senhor, meu Salvador, como se você estivesse diante dEle. Minha esperança
Seu rosto brilha.
princípio e o fim. Com o poder dele as muralhas se caem, se rompem. Com o poder dele as coisas se fizeram a existir. Esse é o Deus que nós servimos. Com o teu poder a terra estremece, grilhões se rompem. Esse é o Deus que nós servimos. Eu te convido, coloque as suas mãos para cima e adore esse Jesus, a esse Deus que carregou uma cruz pesada por causa do seu pecado que fedia mal, que carregou uma cruz que doeu, que foi pesada por causa de nós. Obrigado, Senhor, por ter suportado tanta dor. Agora, Jesus, o Senhor foi exaltado e o seu nome está acima de todos os nomes. Agora o seu nome é um que ninguém conhece, apenas o Senhor conhece o seu próprio nome. Ah, Jesus, nós devemos te adorar, Jesus, dia e noite, noite e dia, porque se não fosse o Senhor não teríamos o fôlego de vida. Com teu poder, Jesus, grilhões se vão. Com teu poder, Senhor, vidas são transformadas, Jesus. Eu convido você a cantar mais uma vez conosco, com vigor e ousadia, crendo no que você está dizendo, crendo que há poder nas palavras que saem da sua boca, crendo que isso é real. O que sai de dentro de nós é virtude. Isso não provém de nós, provém dele, provém dele. Com teu poder a terra estremece, grilhões se vão enquanto cantamos. Santo nome é de Cristo. Com teu poder, a terra estremece, grilhões se vão enquanto cantamos. Santo nome é de Cristo. Erguam os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo já nos chamou. E nome igual não há, e nome igual não há. Jesus Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Todos os prostram para adorar. E nome igual não há, 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 e nome igual não há. Jesus, Ele é o nosso Deus. Aplauda o Senhor. E nome igual não há. Esse é o nosso Deus. Quero convidar os irmãos que abramos as nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 8. O texto diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Amém? Esse é o nosso Deus que multiplica, que honra aquele que reconhece o sacrifício de Cristo na cruz. E o Senhor quer que nós não só tenhamos Jesus no nosso coração, mas que façamos parte do reino dEle.
falando do amor de Jesus que você recebeu e que você vive. E Ele convida que cada um de nós sejamos também aqueles que levam a palavra aonde nós estamos, no trabalho, na escola, em casa, com os vizinhos, na rua. E nós temos também na nossa igreja o desafio de estar enviando e sustentando aqueles que estão lá no campo, falando do amor de Deus, àqueles que não tiveram o privilégio ainda de receber esse Deus maravilhoso. E aqui nesse texto nós vemos o exemplo de Paulo, que era judeu e que se converteu ao Evangelho e se transformou o apóstolo que mais pregou o Evangelho, né? E aqui nós vemos ele falando da igreja de Corinto, quando ele está evangelizando outras igrejas ali da Ásia Menor, e pedindo agora, depois de tudo que ele passou com o Corinto, né, que teve muita dor de cabeça, mas eles reconheceram o amor de Deus, se converteram, e agora eles são convidados a também ajudar outras igrejas crescerem, assim como eles o fizeram no passado. E se não fosse assim, hoje nós não estaríamos aqui sentados nos bancos, porque o Evangelho chegou até nós e aqui nós estamos. E isso continua. Então a nossa igreja continua fazendo o mesmo que Deus pede que nós façamos: pregar o Evangelho onde nós estamos, através de nós, mas também enviando, sustentando as obras daqueles que nós estamos apoiando. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, de fazer parte da Tua obra, Senhor. Às vezes nos sentimos pequenos, sem condições, mas como igreja, juntos, unidos, podemos fazer mais. Abençoa, Senhor Deus, os dízimos e ofertas que vão ser levantados aqui, Senhor. Que possa, Senhor Deus, multiplicar e alcançar muitos e muitos ainda, Senhor Deus, para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Igreja, aplaudam o Senhor. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Amém. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia que virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, porque para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Pai amado, fala-nos ao coração agora. Senhor, nos faz entender das Escrituras, que seja o Teu Espírito a dizer, falar, ministrar, nos fazer entender aquilo que é necessário para estarmos no centro da Tua vontade e estarmos preparados para esse tempo que aqui é indicado nas Escrituras. Pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Meus irmãos, eu tenho acompanhado os jornais, eu sei que muitos dos irmãos também acompanham, e eu pelo menos tenho ficado chocado com a maneira que o mundo atual tem recebido as mudanças rápidas que estão acontecendo, especialmente na área da tecnologia. Eu vejo que o mundo acha muito bonitinho as coisas que na verdade já refletem uma ameaça clara e um perigo claro do que está por vir. Já mostra que tudo está apontando para esse tempo trágico que está por chegar, que já era profetizado nas Escrituras do nosso Senhor Deus. Só para ilustrar, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo aqui, e eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar esse vídeo, sejam um pouco pacientes para acompanhar. São algumas notícias que vem ilustrar o que é que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje aqui. Amém? Isso mesmo, Vitor. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. A União Europeia está trabalhando na adoção de uma moeda digital que vai ser para diminuir a dependência de sistemas de pagamentos dos Estados Unidos, justamente. E nessa semana o bloco aprovou os critérios para a fase de testes e escolheu os bancos que vão ser os prestadores de serviço de pagamentos para o projeto piloto que começa no ano que vem. Quase 2/3 das transações com cartão na zona do euro são processadas por empresas de fora do bloco. Os parlamentares da União Europeia consideraram, então, que esses sistemas financeiros são instrumentos de poder econômico. O euro digital é meio parecido com o Pix brasileiro, que também foi uma forma de ter mais soberania e independência financeira tecnológica. A diferença é que o Pix é um sistema de pagamentos instantâneos, não uma moeda eletrônica. Em comum, os dois são operados pelos bancos centrais. O novo sistema europeu promete ser uma forma mais simples de realizar pagamentos seguros, tanto em lojas físicas quanto online, e também de pessoa para pessoa entre celulares, com respaldo direto do Banco Central Europeu. O marco legal deve ser definido ainda nesse ano, com um projeto piloto previsto para 2027 e o lançamento completo em 2029. Outras grandes economias também estão avançando rapidamente, incluindo a China, com o Yuan Digital. O Banco da China incluiu recentemente dezenas de países ao sistema. A gente traz, então, informações a respeito dessa nova lei sancionada pelo presidente Lula, que recebeu o nome ali de Pix Pensão. Então, primeiro, você
se você não acompanhou ali, a conversa sobre moeda digital, talvez estava um pouquinho mais rápido, porque estava longo o vídeo, mas eu explico para os irmãos. O problema é que eu estou acostumado a escutar 2 vezes e atrapalha. Mas o que ela estava dizendo é justamente que a moeda digital já está sendo conversado sobre isso na Europa, lá na China também. O Brasil estava conversando sobre a possibilidade de implementar uma moeda digital, além do pagamento digital que já foi implementado no Pix. Então, esse movimento está acontecendo para não se depender mais da moeda física. Tudo acontecer debaixo de um sistema centralizado. O banco está controlando, inclusive, as transações que estão acontecendo imediatamente. Parece muito prático, muito bom. Mas a Europa fazendo assim, considerando já na Ásia, já está sendo implementado também como na China. Então a gente vai poder continuar agora vendo também como é que o Pix está sendo usado agora para controlar também as pensões. E por lei, agora, a pensão pode ser sustentada para possibilitar, então, o pagamento devido às crianças. Algo muito bom. É excelente que o pai pague o que deve aos seus filhos. Agora, existe uma ameaça, existe uma armadilha em tudo isso aí. Pode soltar o vídeo mais uma vez. Quando acabar, a gente dá uma pausazinha novamente. A gente traz, então, informações a respeito dessa nova lei sancionada pelo presidente Lula, que recebeu o nome ali de Pix Pensão. Então, ela altera a legislação justamente para quem recebe pensão alimentícia, fazendo com que essa pessoa possa pedir à justiça que esse pagamento seja feito de forma automática, ou seja, uma transferência automática. E aí, tanto para a conta direta da pessoa ou para um representante legal. Então, pelas novas regras, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas que já foram definidas ali pela justiça. Além disso, também fica definido o seguinte: em caso o pagador não tem aquele valor na conta no momento que ele é debitado, automaticamente a instituição financeira precisa comunicar à justiça e essa pessoa tem novos ativos financeiros bloqueados. Tudo isso para garantir que a pensão seja paga. E aí, claro, também um banco de dados contendo informações da lista de quem paga a pensão alimentícia e de quem também recebe. Amém. Dá uma pausazinha aí. Amém não, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a verdade, você está vendo aqui, no início, os pagamentos são feitos, é uma bênção, facilita. Eu gosto demais do sistema do Pix. Ele é um dos melhores sistemas que eu já encontrei. Não tem cartão que bate, não tem nada. É muito fácil, prático. É bom para o pobre, é bom para o rico, é bom para quem está vendendo e é bom para quem está comprando. Contudo, agora a gente já começa a ver como é que um governo tem o poder de controlar as transações. Aí a gente começa a ler assim, está lendo Apocalipse, isso nunca vai acontecer, é impossível. Não, isso são exageros das palavras do Apocalipse e da Bíblia, que eu não sabia direito o que ia acontecer. Mas, meus irmãos, profecia é Deus falando. E se ele falou nas Escrituras, a gente começa a ver agora como não somente é possível, mas já está acontecendo agora também. Agora vê essa que também é muito interessante, que é na China, é onde está acontecendo muitas dessas formas de controle da massa, da população. E o controle está acontecendo não somente com câmeras, mas também com pagamentos, também com o comportamento dos cidadãos, e a gente vê agora que está sendo importado para o Brasil, vindo da China, também uma nova forma de pagamento. Já pensou sair de casa sem cartão de crédito ou celular e mesmo assim conseguir pagar as compras? Não. Como? Pode parecer uma ideia futurista, mas ter uma carteira digital na palma da mão já é realidade. O sistema usado na China desembarcou no Brasil e promete facilitar pagamentos com a simples leitura da palma da mão. Ele analisa seu padrão de veias e nervos e de circulação. Em Brasília, essa tecnologia já está disponível no metrô. Idosos ou pessoas que têm direito à gratuidade usam apenas a palma da mão para liberar o acesso às catracas. Amei, porque esse cartãozinho aqui, ó, a gente esquece, perde, é uma confusão. Bem mais prático, nossa, excelente. E aqui em São Paulo, será que essa moda pega? Quando chega a tecnologia nova, eu espero... Pode continuar, mas veja que já está sendo testado seguro, né? lá em São Paulo. Assim. É quase que um piscar de olhos, mas apesar de parecer coisa de filme, essa tecnologia já é realidade e já tem fila de espera aqui em São Paulo. A partir do mês de agosto, já vai ser possível encontrar as formas de pagamento por meio da leitura da palma da mão.
Ou seja, já tem supermercado, estádio de futebol, locais de eventos, todos interessados, então não vai ser algo tão futurista, já é algo que daqui a um mês, a gente vai conseguir ver na rua? Já é realidade. A gente vai poder usar para controle de acesso, para pagamento, para validação. Aonde a gente precisar identificar as pessoas e validar que elas são elas mesmas, a gente vai poder usar a tecnologia. A ideia é que todo pagamento seja feito com segurança. Os objetivos principais da empresa são facilitar a rotina e evitar fraude. Irmãos gêmeos podem ter as mãos parecidas, mas o padrão de veias, nervos, é impossível você ter dois iguais, hein? Funciona assim. Os interessados fazem um cadastro e escaneiam a palma da mão. Depois disso, basta ter uma conta bancária ou um cartão de crédito para vincular as digitais, que vão funcionar como uma senha. Na hora de pagar a conta, basta aproximar a palma da mão do leitor e pronto. Tudo é rápido, é fácil, é intuitivo. Para evitar golpes ou crimes, o sistema identifica os sinais vitais do usuário, o que pode dificultar tentativas de fraude. Aqui estão os guardas civis metropolitanos, os guardas que atuam monitorando câmeras agora espalhadas. Aqui vai ser o último vídeo, ele fala como é que São Paulo tem implementado esse projeto, muito bem sucedido por sinal, prendido vários criminosos em situações diferentes, em lugares diversos da cidade, usando câmeras da cidade e câmeras também cujas imagens são doadas por usuários diversos, assim, por lojas, por cidadãos, e assim traz segurança, é lógico, algo excelente. Em algumas cidades onde está sendo implementado, houve uma queda drástica de crimes, mas a gente vai ver então um pouquinho aí, depois a gente vai ilustrar um pouquinho mais. Dificultar tentativas de fraude. Aqui estão os guardas civis metropolitanos, os guardas que atuam monitorando câmeras espalhadas por toda a cidade de São Paulo. São quase 33 mil câmeras. 20 mil delas são do poder público, são da Prefeitura de São Paulo. E quase 13 mil são câmeras particulares, câmeras de empresas, câmeras de condomínios, câmeras de pessoas comuns que chegam aqui. Então as pessoas, aqui a gente não pode trazer informações pontuais das ocorrências, porque elas ainda estão em averiguação. Mas aqui a gente já vê ali piscando, tem ocorrência ali, o vermelhinho, o verdinho, o Paulo Alves mostra, algumas pessoas... É isso aí. E o grande colega de todo mundo, que praticamente todo mundo aqui já deve ter no celular, porque já está vindo com o sistema, é aquele coleguinha, a inteligência artificial, está por trás desse sistema que está aglomerando, acumulando informações de toda sorte e implementando medidas automáticas para o benefício da comunidade, o benefício dos cidadãos e também para facilitar a administração dos governos também. Tudo excelente e ótimo, falando de segurança, está falando de fazer os pais pagarem o que devem aos filhos, está falando aqui de facilitar os pagamentos na hora de passar ali pelo trem. Agora, o que é que vem daqui a pouco? Será que o sistema já não está montado? A gente vê que o sistema já está presente agora aqui. Aí a pessoa pode dizer, não, isso é careta demais, então vamos entrar com história de complô, essas histórias aí de um plano secreto. Meus irmãos, nada disso começou. Olha, eles secretamente disseram, vamos implementar um sistema aqui para a gente, daqui a pouco a gente vai fazer o anticristo, tomar posse disso tudo que a gente está montando. Não, tudo é feito de maneira legítima, de maneira honesta. Vamos fazer a vida mais fácil para o cidadão, fazer as transações acontecerem com maior facilidade, mas a gente não sabe quem está por trás de tudo isso. Existe uma batalha, diz as Escrituras, uma batalha espiritual, uma luta dos principados e potestades contra o Senhor, o nosso Deus, tentando já ser vitoriosos quando eles já foram declarados derrotados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que a rota é da conveniência para a coerção, da conveniência para ser forçado a receber e aceitar um plano que virá depois. Mas agora já é possível, agora já é capaz de tudo isso acontecer, como a palavra do Senhor já havia profetizado há muito tempo atrás, e as pessoas não entendem, estão cegas para a urgência de tudo isso. Antigamente, isso era impossível de acontecer, não havia maneira de implementar um sistema tão organizado, tão forte, de controle da massa. Não se sabia onde fulano estava, o que estava fazendo, a maneira que estava pagando. Agora, cada vez mais, está se colocando ali as mãos do governo ao redor da goela dos indivíduos.
para que ele não tenha condição de fazer ou de agir, ou de comprar, ou de vender, se não for com conhecimento e consentimento do Estado. É a palavra do Big Brother, que inclusive no Brasil foi usado de uma maneira divertida, de falar de um showzinho assim, cheio de brincadeiras de mau gosto, mas na verdade o Big Brother já foi falado ali, como sendo justamente o governo, olhando em todo lugar e vendo todo indivíduo, e ninguém pode se esconder dos olhos daquele que será o anticristo, aquele que virá em oposição a Deus. Veja só como o Brasil e outros países estão movendo rapidamente para um sistema digital. A identidade digital, a carteira digital, os passaportes digitais, a carteira de motorista digital, rapidamente, em muitos estados, em muitos governos, em muitos países, a implementação de um sistema que facilita demais, não ter que mexer com papel, não ter que esquecer um documento, está ali com você aqui agora, mas daqui a pouco a própria palma da mão já diz, esse é fulano, esse é cicrano, e eu não preciso nem carregar a minha própria carteirinha, já está ali comigo. Conveniente? Mas o que será daqui a pouco? É uma convergência entre o avanço da tecnologia e, meus irmãos, todas as profecias apocalípticas que falavam, está chegando a hora, abram os olhos, acordem. Já foi dito. Agora o mundo ignora essas coisas, acha que é careta, acha que é sem graça, acha que não tem nada a ver. Mas, meus irmãos, o pior de tudo é que a palavra do Senhor diz que aquele que quer ser cego, aquele que quer ser surdo, ele vai continuar adiante e vai entrar então na sua condenação, porque resiste à voz do Senhor que está dizendo, muda, escuta, transforma, é agora o momento, é agora a hora de fazer algo diferente na sua vida. A busca incessante por optimização, por melhorar, pela tecnologia, por levantar o estilo de vida do cidadão, continua seguindo adiante, de forma natural, de forma muito fluida, mas a humanidade se torna cada vez mais vulnerável à dominação em massa. É tanto que, agora mesmo, um dos senadores estava falando ali de como é que os Estados Unidos, há uns anos atrás, ficou vendendo tecnologia de computador, de câmeras, de acompanhamento do que estava para proteger, então, de ataques terroristas. Foi esse avanço, não é? Porque agora a gente precisa ainda mais de segurança. Então, vejam, ataque terrorista. Aí começaram a vender, inclusive, para a China. China é um dos lugares mais opressores. Um dos termos que é usado é que é uma cadeia digital. É uma cela digital, onde cada cidadão vive agora na China. E o que eles estão implementando como um campo de teste está se espalhando pelo mundo. É tanto que o Brasil está comprando tecnologia chinesa agora. Toda tecnologia de rede passa pelo mesmo ciclo. O que surge inicialmente como uma alternativa voluntária e conveniente, logo se torna aquele padrão dominante e, por fim, converte-se em uma exigência mandatória para a sobrevivência social e econômica. Quem já escreveu num talão de cheque sabe como daqui a pouco não tem jeito, você tem que abandonar a tecnologia antiga porque ela não serve mais, e se você não abandonar, você não sobrevive. Então eu tenho que pegar um cartão de crédito, eu tenho que fazer algum tipo de pagamento digital mais atual que seja aceito agora na economia deste mundo que corre a hora toda. A eliminação do dinheiro físico, meus irmãos, não requer uma declaração de um tirano que está dizendo, vamos parar imediatamente de usar o dinheiro. Não, é só dizer, veja como isso aqui é mais fácil. Mais fácil usar o seu celular, é mais fácil usar a sua biometria, é mais fácil usar a palma da sua mão, e daqui a pouco a pessoa é tão dependente do sistema que só basta dizer, se você não tem, você não poderá mais comprar. Não vamos usar mais cartões, não vamos usar mais cédulas ou dinheiro, porque custa muito para o governo imprimir novas cédulas.
Então é lógico, o sistema é muito mais prático. Não podemos dar espaço para os criminosos estarem então lavando dinheiro. Vai passar por um sistema central e nós vamos saber quem é o criminoso ou não. É tudo muito bom e tem uma lógica natural para toda essa maneira de pensar. João, quando ele escrevia sobre o anticristo, e a palavra do Senhor, ela tem essa ideia de duas coisas, o que já é e o que ainda não é. O César, Nero, o imperador agora que oprime, que persegue, mas daqui a pouco virá depois o maior anticristo, aquele verdadeiro opressor, aquele verdadeiro oponente das coisas de Deus. O espírito do anticristo já está atuando agora. Essa rejeição, essa rebelião aos planos de Deus, esse bloqueio àquilo que é divino, essa necessidade tão profunda de dizer, não aceitamos nos submeter a um Deus supremo. Mas do outro lado, isso vai culminar em algo maior, uma manifestação verdadeiramente cruel, maldita, satânica, na pessoa do anticristo. Existem, é lógico, maneiras de interpretar aqui o anticristo extremos diferentes, desde aquele que pensa, não, isso só se aplicava àquilo que estava acontecendo com os cristãos da época. Outros dizem, não, o anticristo é uma pessoa literal que surgirá no futuro. Outros falam, não, a realidade somente é que era a igreja primitiva, o que é que eles estavam passando, mas não se aplica a gente hoje. Ou outros dizem, não, isso fala sobre a filosofia, é o que se passa, qualquer sistema, qualquer filosofia, qualquer cultura que se opõe à verdade de Deus. Mas a melhor maneira da gente olhar para a questão do anticristo é de uma maneira balanceada, como sendo as profecias com aplicação imediata e uma aplicação futura, algo que acontece agora, mas algo que vai acontecer e vai encontrar o seu complemento no futuro, logo antes da volta e retorno do Senhor Jesus Cristo para uma vitória final. O que é que nós vemos no sistema do anticristo? Inclusive, só como ilustração aqui, eu gostaria que você percebesse, eu não quero que você tome isso, é só como um exemplo da coincidência, mas no mínimo é muito interessante, mas eu não quero que você leve isso daqui como sendo a ciência em ação e uma observação que vai mudar toda a sua perspectiva da vida. Mas eu sei que você já escutou há algum tempo atrás sobre como é que os códigos de barra, eles eram a marca do anticristo, mas por coincidência, as barras que demarcavam o início, o meio e o final dos códigos de barra, eles justamente stood for, they represented, ou representavam 666 em todo código de barra. Coincidência, o criador disse, não tinha nada a ver, mas por coincidência surgiu. Eu realmente creio que não foi por malícia, mas foi uma coincidência muito interessante. O 666, o 666, naquele que é o valor numérico de letras do alfabeto hebraico, eles adicionam, cada letra tem o seu valor numérico também. Eles adicionavam e traziam o nome de César Nero, ou seja, o imperador romano e a perseguição da igreja. A gente vê também uma outra coisa interessante, que em hebraico também, a letra que representa o W é Vav, que é o número 6. E o que é que representa a internet? www, 666. Coincidência, mas é uma coincidência muito interessante. Agora só deixando aí, só para aliviar um pouco o clima. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina, na verdade, agora a gente vai entrar na palavra e não aqui nessas observações assim até interessantes, mas agora é a escritura do Senhor. O que é que a gente vê no sistema do anticristo? A gente tem que estar com os nossos olhos abertos para ver o que o inimigo está fazendo, mas também para continuar seguros no Senhor que nos sustenta e que nos promete, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Os olhos abertos, não vamos fechar os nossos olhos, nem para o nosso Senhor que nos sustenta, nem tampouco para as artimanhas do inimigo
que quer condenar e atrapalhar. Veja, a primeira coisa que a gente percebe é a onipotência simulada do anticristo. Ele quer ser todo poderoso, ele quer ser totalmente forte, ele quer ter controle em suas mãos. Onipotência é um dos termos que é usados para Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas o que é que o anticristo vai querer fazer? Implementar tudo no seu governo que pertence verdadeiramente a Deus. As profecias bíblicas associadas à pessoa do anticristo, a figura do anticristo e ao sistema da besta, descrevem um regime de centralização totalitária, tudo centralizado nele. Os governos do mundo entregarão a autoridade também para essa figura, que terá controle total, de início, inocentemente, como pacificador, mas depois, com garra de ferro, pulso forte. Apocalipse 3, versículos 16 a 17. Apocalipse 3, versículos 16 a 17. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui. Se os irmãos já encontraram, amém? Podemos continuar? Não podemos. Amém. Apocalipse 13, 16 a 17. Amém, irmãos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. A descrição profética do que viria a acontecer está aqui, meus irmãos. Ninguém vai poder comprar, vender, atuar, sair, chegar, fazer nada sem ter a autorização do governo também. Comprar e vender bens e serviços é condicionado a uma identificação biométrica ou a marca imposta a todas as classes sociais e a todos os indivíduos, e recusar implica simplesmente estar excluído do campo civil e econômico. A descrição profética da marca da besta já revela esse ecossistema tecnológico moderno que nós vivemos aqui. E agora, como nós estivemos vendo, aqui está o sistema, facilmente implementável agora, imediatamente. Se quiser, já pode fazer, já está disponível. A descrição profética já falava do que nós estamos vivendo agora. Contudo, não por ordem ainda, agora é conquistando o coração das pessoas. É muito bom, aquela senhora que estava passando ali, porque não precisava carregar o seu cartão, ela dizendo, não, isso é muito bom, que eu esqueço o meu cartão, mas aqui é só colocar a palma da mão e está resolvido. É realmente muito fácil de aceitar. No passado, o controle dessa magnitude era impossível de ser implementado, impossível, mas agora isso é fichinha para qualquer governo. A eliminação do dinheiro físico e das moedas programáveis e a implementação das moedas programáveis já está em andamento, já está sendo discutido. Já faz 2 ou 3 anos que o Brasil estava pensando, agora deu uma pausa, mas implementar não somente o Pix, mas também uma moeda digital, ou digital real, se eu não me engano se chamava o Drex. Alguém falou sim, para poder implementar, para facilitar, mas deu-se uma pausa, mas a Europa está andando a todo vapor nessa direção. Agora, por quê? Programar o dinheiro significa a capacidade do emissor central, o Banco Central de cada país, poder determinar como vai ser gasto, quando vai ser gasto e quanto vai ser gasto por aquele que... Você não é dono do dinheiro, quem controla o seu dinheiro é o Banco Central. Hoje, quando você tem $10 no bolso, não é o Banco Central que está segurando, é você que está segurando aquele dinheiro. Isso significa que existe a capacidade de bloqueio instantâneo. A gente vê agora a biometria corporal como credencial único, a testa e a mão. É interessante que a palavra do Senhor fala que são os pontos centrais, a face e a palma e a mão, que o identificam, são os meios mais fáceis de se implementar esse sistema de reconhecimento facial e pagamento.
eu não sei se já começou, mas muitos campos de futebol no Brasil agora, a pessoa vai ter que se cadastrar a face para poder ter acesso aos campos de futebol. Se não se cadastrar, não vai ter acesso mais. O que é que você acha que isso é? O teste já está acontecendo para o anticristo. Não creio que é com maldade no momento, não. O governo brasileiro não está dizendo, vamos ajudar o anticristo a chegar mais rápido. Eles não estão pensando nisso. Mas o anticristo vai ser muito beneficiado por tudo que está sendo implementado no momento agora também. O corpo será a chave de pagamento e de validação da identidade, o reconhecimento facial e o escaneamento de íris, tudo isso já é fácil de implementar, ou é o padrão utilizado em câmeras urbanas para vigilância em massa e em sistemas para liberação de acesso e cobrança automática, só mostrar o rosto. Muita gente aqui tem um celularzinho que você só olha, ele abre para você. Vai falar isso para quem vivia só alguns anos atrás, para pensar o que é que seria. Para poder entrar então agora, atravessar as filas, em muitas delas é só você mostrar a sua face e você já vai pela fila mais rápida. Lembre-se de que está havendo uma guerra e tentativa de controle deste mundo que luta contra Deus, o nosso Deus soberano e que se preocupa conosco e que libera a mim e a você para nos dar a sua provisão. E como diz a palavra, Ele abençoa tanto justos como injustos, mas é interessante notar que o anticristo, ele está querendo receber todo esse controle simplesmente para dizer o controle é meu, ninguém fará se não for com o meu agrado e a minha autorização, e se fizer, será morto, se não tiver a minha marca, será morto também, e vai perecer. O anticristo vem para trazer morte, controle, opressão, mas mesmo o nosso Deus sendo todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é o mesmo Senhor, que Ele, na verdade, não exige, Ele nos diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. É o mesmo que diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar, e serei com você e você comigo. Ele oferece convites para nós. Nós temos a opção de dizer, eu rejeito, eu não quero Deus, eu me oponho a Deus. É uma opção que Ele dá, mas Ele poderia muito bem dizer, você terá que obedecer a mim, terá que me aceitar agora, mas Ele nos oferece a opção. Inclusive, e é interessante notar que o inferno é uma opção pessoal também. Muita gente chega e diz, não, Deus é muito cruel, que Ele vai mandar as pessoas para o inferno. Não, não, Deus não manda ninguém para o inferno. Ele deixa que a pessoa siga na direção que escolheu. O que vemos no sistema do anticristo é justamente essa necessidade de controle, mas do outro lado Jesus nos dá a opção. A gente também vê essa luta tão forte por onisciência simulada, a simulação do conhecimento pleno e absoluto, que a gente vê no sistema de vigilância que está sendo implementado em muitos lugares. Na China já é opressor o sistema, não somente dentro de cidades, mas nas fazendas também, no campo também. Eles literalmente, se a pessoa não se comportar, eles proíbem uma pessoa que está vivendo no campo de entrar na cidade. O Brasil, cidades grandes como São Paulo, Salvador, já tem sistemas montados de vigilância. Agora é só o comecinho. É só um aperitivozinho do que virá depois. Quando a pessoa não poderá seguir para lugar nenhum e fazer coisa alguma, se não for aos olhos do Estado que o contempla, que autoriza, que permite, que disse pode ser. As Escrituras apresentam Deus como sendo aquele que nos vê pessoalmente, nos conhece pelo nome, nos vê quando ainda nós estamos no ventre da nossa mãe, ainda sendo formados. A Bíblia diz que Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele nos quer, Ele quer relacionamento conosco. Mas acima de tudo, como Ele se apresenta como aquele pastor de ovelhas, que vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la e a trazer de volta para si, para que Ele tenha um relacionamento exclusivo com cada um de nós,
um relacionamento verdadeiro, íntimo. O anticristo não quer nada disso. Ele não quer relacionamento, ele quer controle. Ele quer conhecer ele vai querer conhecer a vida do indivíduo para controlar a vida do indivíduo, para então estar determinando o que será da sua vida. A identidade unificada, o rastreamento em tempo real, tudo isso é consequência do conhecimento de cada indivíduo. A sua face é a sua identidade. Até a sua maneira de andar é diferente de todo mundo mais. E diz quem você é. Para que um sistema determine universalmente quem tem ou não tem permissão de fazer transações, essas câmeras são indispensáveis. A integração de todos os registros dos cidadãos também, a identidade biométrica é importante. Inclusive, se eu não me engano, até para votar agora vai ser importante lá no Brasil. A China tem um sistema chamado Sistema de Crédito Social, ou Social Credit System. It is the way that if you behave, if you do well in your life, you're going to be allowed to receive the benefits that society has to offer. No sistema de crédito social, se você se comportar mal, o governo vem e lhe castiga de alguma maneira. Lhe impede de ir para a universidade, lhe impede de fazer compras, lhe impede de viajar. Já implementado na China, mas facilmente implementado em toda outra parte do mundo depois também, se a pessoa não se comportar. Meus irmãos, isso não é teórico não, isso já está acontecendo agora. E quem é esperto vai abrir os olhos e dizer: eu preciso consertar a minha vida, eu preciso me ajustar, eu preciso tomar uma direção, eu preciso fazer a minha parte, porque está chegando a hora que ninguém terá mais uma chance de mudar a sua vida. Apocalipse 13, versículo 15 diz, só para ver como tudo isso funciona, a inteligência artificial é que facilita esse processo. Seria impossível para um monte de trabalhadores, um monte de polícia, estar olhando cada câmera e dizendo é assim, é assado, mas a inteligência artificial faz isso uma moleza. Ela olha em questão de frações de segundos, longos vídeos, e ela diz, este, aquele e aquele outro. E acabou. Não é nada difícil para o governo. Mas veja o que a palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, versículo 15. Foi-lhe dado poder, a imagem, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A capacidade de tomar iniciativa e a capacidade de falar e determinar. Meus irmãos, é agora que a gente está vendo. Se você já começou com uma dessas inteligências artificiais aí, eu creio que você já pode ver uma ilustração do poder que vai ser manejado pelo anticristo. E não existe coincidência. Nós pregamos uma outra vez sobre a inteligência artificial aqui, e não vamos entrar novamente nesse aspecto, mas eu quero que você perceba que é uma ferramenta que está sendo usada já agora e vai ser usada em absoluto depois para controlar a vida de cada ser humano aqui na face da terra. Esse é o intuito. É evidente que as câmeras têm os seus benefícios quando pegam criminosos, não vamos negar isso. Que é um benefício muito grande quando identifica um bêbado que acabou de matar uma pessoa lá na rodovia. É lógico que é uma bênção, é uma coisa muito boa para a sociedade, mas a implementação do sistema tirânico para controlar indivíduos, como já está acontecendo na China agora, e que está chegando no Brasil e em outras nações, meus irmãos, isso é evidência de que a profecia bíblica está se cumprindo. Abra os seus olhos. No mínimo o que precisamos fazer é abrir os nossos olhos. Você não precisa ter medo, não. Você não precisa dizer, eu vou parar de usar cartão de crédito. Eu vou parar de usar o meu celular. Eu vou parar de usar as ferramentas que a tecnologia oferece. Não estou falando isso. Mas só fique de olhos abertos. Porque o anticristo
está chegando, porque Satanás não está brincando, e ele está irado em oposição contra o nosso Senhor Deus. E se a palavra profetizou coisas que nunca poderia imaginar, como é que pode não ser verdade? É absoluta e pura verdade. Agora, que contraste entre o controle opressor do anticristo e a liberdade de Cristo Jesus, que permite, inclusive, que nós, não eu, mas que o mundo rejeite e o abandone, e abandone o seu amor. Ele permite que isso aconteça. Que contraste tão grande entre a vigilância opressora do anticristo e o olhar amoroso do bom pastor. Agora, para concluir, existe também a divindade simulada do anticristo. Hoje em dia, a reivindicação de divindade explícita por governantes é rara. Antes a gente via o faraó era uma divindade, a gente via os reis se declarando deuses também. Hoje a gente tem um país que inclusive que é o exemplo perfeito desse tipo de veneração religiosa, de infabilidade divina. Sabe onde é que está? Na Coreia do Norte. A família, a dinastia Kim, eles se declaram também quase deuses. Eles estão na prática funcionando como uma religião estatal, onde os cidadãos devem prestar honra e glória à autoridade alheia. Agora, imagina quando chegar o anticristo, será que ele não vai querer essa glória? O prazer de ver todos se dobrarem diante dele, a altivez que leva o homem que tem poder, o ser humano que tem poder, a achar que é alguma coisa, mas glória a Deus que a palavra fala que o Senhor Jesus Cristo virá e com o sopro da sua boca vai destruir o inimigo das nossas almas, não somente o anticristo, mas a Satanás também, derrubando por completo, e seremos vitoriosos com ele. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 4 nos fala: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e quando então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando até a sentar-se do santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Meus irmãos, isso não é história de carochinha, não, isso não é invenção. A gente vê que quando o homem tem poder, ele quer fazer isso. O exemplo está na Coreia do Norte. Existem outros países que é um pouquinho inferior ao que a gente vê lá, mas isso acontece e no passado aconteceu também. Quanto mais poder o indivíduo tem, mais eles querem ser considerados dignos de honra, glória e louvor. Mas o Senhor não permite que permaneça esse tipo de atitude. Glória a Deus. A palavra fala que este personagem se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele procura ocupar a posição divina, ele realiza sinais e prodígios enganadores, ele conduz pessoas, inclusive, à apostasia. É sério. O pior de tudo aqui é o engano espiritual, porque ele vai enganar. A palavra fala repetidas vezes que ele é bom na mentira, ele sabe enganar e ele leva pessoas à apostasia. O anticristo é descrito como o oposto de Jesus Cristo. O anticristo é descrito como a falsificação satânica da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Enquanto Jesus desceu do céu, procedeu do Pai e operou em toda submissão à vontade divina, o anticristo emerge do abismo terreno, buscando estabelecer a sua própria soberania e autonomia, assim como o homem tentou fazer desde o tempo da Torre de Babel e antes mesmo, quando se levantou em oposição e desobediência à vontade de Deus. A verdade libertadora do Senhor Jesus Cristo é o oposto do engano e mentira que levam à opressão do anticristo. O selo do Espírito Santo que nos marca para a salvação é o oposto da marca da besta, que traz escravidão e traz morte. Efésios 1, versículos 13 a 14 nos diz, e veja que bênção que nós escutamos aqui: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo
da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós fomos selados, nós temos a capacidade de ser selados com o amor precioso do nosso Deus, o selo do Espírito que diz: este me pertence. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Que nem Satanás, com toda a sua artimanha, mentira, engano, maldade, crueldade, tem poder sobre as nossas vidas. Em Jesus Cristo nós recebemos o selo do seu amor precioso, o selo da promessa, o Espírito Santo que habita em nossos corações e nos transforma e nos faz chegar mais próximos do propósito de Deus em nossas vidas. É isso que acontece em nossas almas no Senhor, mas é o oposto da marca da besta. Nós temos o selo e o restante do mundo vai ter o quê? Vai ser marcado. Estilo faz com vaca, com gado no meio do mato, né? Deixando ali, ó, esse pertence a mim. O anticristo vai querer fazer isso, fazer do povo gado, bicho para ser controlado. O ministério de Cristo culmina na vitória sobre a morte, na sua coroação celestial e no estabelecimento de um reino eterno de justiça. O anticristo é o oposto. Ele encerra-se com uma derrota absoluta, completa, não somente dele, mas daqueles que o seguirem também. Para você, eu falo aqui, meus irmãos, tome posse da segurança do selo de Deus em sua vida e evangelize com urgência. Há uma necessidade de agora da gente proclamar ao mundo a verdade de Jesus Cristo, porque o mundo está perecendo, um monte de gente está andando por aí com os olhos fechados para a urgência do que está acontecendo agora. Se o anticristo quiser chegar, já pode acontecer. O sistema já está organizado para a sua chegada. O crente genuíno não teme a marca da besta, pois já foi irrevogavelmente selado, completamente selado, definitivamente selado pelo Espírito Santo da promessa. Como conclusão, reconhecer o sistema dos tempos em que nós vivemos não é brincar com a imaginação, é nos lembrar das profecias de séculos passados, que apontavam para este tempo em que vivemos agora. É um poderoso chamado que nós temos de despertar espiritualmente, um chamado à fidelidade, enquanto o mundo cego caminha distraído pelo conforto imediato, em direção ao sistema de prisão absoluta e de apostasia. Nós somos chamados, meus irmãos, convocados a ser a voz profética neste mundo que está morrendo e perecendo sem Deus. Precisamos estar apontando para o caminho, apontando para a verdade e apontando para a vida. Eu realmente espero que você não seja encontrado dormindo e despreparado, mas que os seus olhos estejam abertos, que você esteja vigilante, que os seus lábios estejam prontos para avisar, porque o tempo já está se acabando, o tempo está se findando. Abra os seus olhos, por favor, abra os seus olhos. Não existe muito tempo mais à disposição, o tempo está se acabando. Vamos ser fiéis até o dia da vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, que virá para nos levar para estar com Ele. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração, e eu quero que você se levante agora. Se você sentiu o toque do Senhor no seu coração agora, eu te convido a fazer um concerto nesse momento. Se por acaso você é parte desses que estão dormindo, despreparados, agora é a hora de você dizer: Senhor, eu quero fazer a minha parte, eu quero estar trabalhando, eu quero estar vigilante, eu quero estar vigiando. Agora é a hora. Se você precisa se render nas mãos daquele que pode te proteger contra as artimanhas de Satanás que estão chegando daqui a pouco, quem sabe amanhã, quem sabe hoje,
O Senhor é o nosso protetor. Ele já é vitorioso sobre o anticristo e sobre Satanás. Então eu te convido, aceite o convite de Jesus, aceite o convite de despertar, de agir, de ser crente de verdade, de ser o proclamador das verdades de Deus, de evangelizar o mundo perdido, de falar de Jesus àqueles que estão nas trevas e precisam ouvir a voz do Senhor, antes que se encontrem acorrentados por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Amém? Se você desejar receber uma oração, enquanto louvamos, eu vou estar aqui à frente, eu vou poder orar com você, mas quero introduzir esse momento com uma oração final agora, e que você faça essa oração pessoalmente com o Senhor. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, gratos a Ti pela Tua palavra, gratos a Ti, Senhor, porque profetas que não tinham a menor ideia do que estavam profetizando, eles falaram em Teu nome, eles se deixaram ser usados pelo Senhor, e hoje somos beneficiados pela fidelidade destes Teus servos do passado. E Pai amado, agora nós vemos, ó Senhor, está agora, aqui, já está acontecendo, tudo que foi profetizado, Senhor, já é uma possibilidade, se não uma realidade agora. E o meu desejo para os meus irmãos aqui, é que não estejamos dormindo, não sejamos crentes preguiçosos, cegos, ignorantes da ameaça deste momento, mas faz a Tua obra em nossos corações. E se existe, Pai amado, alguém aqui que precisa de fazer um conserto, de que precisa, Senhor, de fazer uma entrega, de alguém que precisa se render em Tuas mãos, de alguém que tem resistido até este momento, se render à Tua voz amorosa, Senhor, hoje eu peço, Senhor, quebra as cadeias, quebra, Senhor, as barreiras. Não precisamos ser perfeitos, só precisamos aceitar o amor gratuito daquele que nos vê como realmente somos, não para nos controlar, mas para nos amar e nos libertar da condenação garantida que vem sem o nome de Jesus Cristo. É assim que eu peço e te agradeço pelo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você desejar uma oração enquanto adoramos, vem aqui à frente, eu vou estar pronto a orar com você e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, irmãos? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi e Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me
não criou filhos para perdição. O Senhor não criou filhos para ficarem perdidos, andando cegos e nus. O Senhor veio para nos redimir, Deus. Que nenhum se perca, Senhor. Declare isso a Ele, que você é escolhido. Escolhido.